Fala galera do RP, estamos aqui para mais um projeto do RP, é o podcast RP. Então seja muito bem-vindo a esse projeto novo. E a ideia desse projeto é trazer mais uma coisa diferente, né, para o RP, que se mostra aí uma escola preocupada em diversificar, em realmente fazer algo diferente. Então, nesses nossos episódios aqui, essas nossas entrevistas, a ideia é levantar temas para ajudar você, a ajudar o seu filho ao que o sonho dele seja realizado, a melhorar o desempenho dele, enfim, tudo que gira em torno aí para que o seu filho se desempenhe mais, consiga aumentar o seu potencial dentro do esporte, nós vamos estar aqui para ajudar, né? E hoje eu estou com dois craques aqui de bola, dois caras que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo aqui para a gente compartilhar no nosso bate-papo. E nós vamos falar do tema de hoje, vai ser a importância da torcida, né? A importância que a torcida tem para o atleta. Torcida essa que a grande maioria, né, são familiares, pais, mães, tios, irmãos dos nossos atletas, das nossas crianças. Então vamos falar de criança aqui, né? Então qual que é a importância da torcida para que essas crianças, esses atletas, né, consigam realmente fazer o que eles amam fazer, que é jogar bola e, se possível, num futuro bem próximo aí, que as coisas hoje estão bem adiantadas, realizar o sonho deles de ser jogador e até o seu também, que eu sei que às vezes você quer mais que o garoto. Então nós vamos ajudar você a entender como esse processo funciona em todos esses episódios aqui, para que você ajude o seu garoto também. Então eu vou deixar aqui rapidamente já para apresentar os nossos dois craques aqui. Do meu lado esquerdo aqui está o craque Pedro Costa, que é neurocientista, é um grande amigo nosso aí, parceiro nosso, está com a gente em vários projetos aqui, longa data, né? Praticamente desde quando o RP começou ele está aqui com a gente. E um cara que sempre traz conteúdos importantes, e hoje nós vamos usar o que ele tem de mais valioso, que é um cara muito científico, gosta de ciência, para poder pautar o nosso bate-papo, né? Então, Pedro, bem-vindo e mais uma vez obrigado por estar com a gente aqui. Fanta, eu que agradeço o convite. Privilégio ser o primeiro convidado junto com o Adriano. Igual fui lá no programa do Elton também o primeiro, eu fico muito feliz justamente por a gente ter essa parceria há um longo tempo, e uma parceria que tem dado certo, né? Tem dado frutos, tem dado retorno tanto para os atletas quanto para a escola. Igual você falou, para quem não me conhece, eu trabalho com neurociência, né? Eu estudo o funcionamento do cérebro, e tudo que a gente vai conversar aqui hoje é baseado em ciência, baseado em artigo científico, em literatura científica. Então não tem nada da minha cabeça, não tem nada da moda coach. Hoje é 100% um conteúdo baseado em ciência, tá? Então a gente vai conversar bastante sobre as crianças e o futuro delas, né? E o que puder ajudar os pais também, muito importante. Com certeza. A ideia é chamar o Pedro, porque, né, o tema de hoje é a importância da torcida. Quando a gente pensa nisso aí, tem que pensar em cérebro, né? Em emoções, Sim, é isso? Exato, em Daqui emoções. a pouco você vai falar bastante sobre isso, né? Tomadas de decisões emocionais. E a torcida tem problema com isso, né? A torcida tem um pouquinho. É muita emoção no futebol, né? Dificuldade, muita emoção. Então como o tema era esse, eu falei, pô, o Pedro é o cara certo, né? Para fazer isso. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E vamos ao outro craque agora, né? Tá com a gente desde o início do RP, em 2021, quando o RP iniciou seus trabalhos aqui, suas atividades, com apenas aí 13 garotos. O garoto dele, Leonardo Ponciano, estava entre esses 13 garotos. Já fazia futsal em outro lugar e veio para o RP e o cara abraçou desde o início. Então, meu amigão aqui, ó, pai de atleta, Adriano. Obrigado por aceitar o convite. Por favor, dá um alô pro nosso pessoal aí. Pai de atleta, mas antes de tudo, pai de criança, né? Isso é importante, né? Pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, Fanta, pelo convite. Faço as minhas palavras do Pedro, né? É um prazer, privilégio fazer parte desse primeiro episódio. E a ideia é realmente esse bate-papo saudável, e no que a gente puder agregar com isso é muito importante, né? O Pedro conhece muito dessa parte científica, é um cara que também já jogou bola, já foi criança, já passou pelo processo. O Fanta trabalha com essa geração há um bom tempo já, né? Então, o que eu faço disso? Eu vivo no meio da torcida, eu sou pai de criança, esse é o ponto que eu e aí que aqui. está o importante. Daqui a pouco a gente vai pegar para você aqui, calma. Então, vamos em frente, conte comigo. Show de bola. Pessoal, então vamos lá. Aproveitando, como é um projeto novo, se você quiser compartilhar com amigos que você conheça aí, com mais pessoas, mesmo que for de outra escola, para levar o nosso conteúdo, levar a nossa ideia, levar o que é de melhor para as crianças, você pode fazer, porque a gente está pensando no tudo aqui, né? Não é só RP, e sim todas as crianças que sonham isso aí, e você que é pai e quer ajudar, então dispara esse link aí, se inscreva no canal do YouTube,
curte, comenta, né? Quanto mais fizer isso aí, mais fortalece a nossa comunidade aqui, mais fortalece o nosso trabalho. E aí dá mais tesão ainda de vir aqui e fazer as coisas acontecerem. Então eu vou começar perguntando pro Pedro já. Vou colocar o Pedro numa sinuca de bico aqui agora. Ô Pedro, eu acompanho você há algum tempo e gosto muito daquela parte que você fala sobre um pouquinho do cérebro humano, né? Sim. E tem uma parte de uma palestra sua que eu vi que me chamou muita atenção, o quão o cérebro está preparado hoje, né? Com que idade ele está preparado tal para tomar decisão, para realmente fazer as coisas acontecerem. Conta um pouquinho pra gente dessa parte aí. Eu tenho falado muito nas palestras, seja para pais ou para atletas, que a gente conversa muito sobre o neurodesenvolvimento, né? Que é o desenvolvimento cerebral de qualquer ser humano. E quando a gente fala de neurodesenvolvimento, é muito interessante para o pai acompanhar, para o pai saber esse tema, porque quando a gente pega e fala de crianças dentro do futebol, a gente tem que entender que o cérebro de uma criança é completamente diferente de um cérebro adulto. E muitas vezes nós vemos pais querendo que as crianças tenham atitudes de adulto, e o cérebro dela não está preparado para isso. Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente sabe hoje dentro da ciência que o cérebro desenvolve por completo até os 25 anos de idade. Ele desenvolve de trás para frente, né? Então, assim, o tronco encefálico é a primeira parte do cérebro, a primeira região a se desenvolver, que é responsável por respiração, frequência cardíaca, batimento cardíaco. Que é os principais, ali, exatamente. E a última parte do cérebro que se desenvolve é o córtex pré-frontal, que é aqui da nossa testa. E o que isso tem a ver? Que o córtex pré-frontal não dá para falar que ele tem uma função, porque ele tem várias funções. Mas a principal função do córtex pré-frontal é a tomada de decisão. Então a gente fala que dentro da neurociência, qualquer decisão que você tome antes dos 25 anos de idade, não é uma decisão que você conseguiu usar 100% do teu cérebro. Que é o tal do racional. Que é o tal do racional, tá. Exatamente. Então, assim, se você pegar, por exemplo, eu sempre brinco com os pais, eu falo, quantas tomadas de decisões você se arrependeu de quando você tinha 15, 16, 17, 18, 20 anos? São várias. Porque o nosso cérebro realmente, de fato, não está preparado para isso. E às vezes quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes, muitos pais não sabem disso. Falam, ele tem 15 anos e tem esse comportamento de adolescente, mas porque o cérebro dele é de fato adolescente. Então, assim, ele vai aprender com os erros dele, né? E isso é interessante porque é uma forma muito eficaz que o cérebro aprende, né? O nosso cérebro ele tem duas formas extremamente eficazes de aprender, né? De conseguir aprendizado. É vendo o acerto do outro e aprendendo com o próprio erro. Então, por isso que é muito legal, por exemplo, quando uma criança ela tem uma inspiração, por exemplo, dentro de casa e quer aprender vendo onde os outros acertaram, vendo onde o Cristiano Ronaldo acertou, onde o Messi acertou, mas também é muito importante que ela aprenda com o erro dela. Certo. Ou seja, experimentação, ela tem que se experimentar, ela tem que se expor. E muitos pais, às vezes, não querem que o filho erre, não quer que o filho tenha essa dor, não quer que o filho passe pela frustração, que é um tema que a gente pode conversar bastante também. É a minha pergunta para daqui a pouco. Porque isso é fundamental, porque se uma criança não se frustra, ela não vai ter aprendizado. Pensa como você que está assistindo. Que é o tal do mimado hoje em dia, né? Exatamente. Eu sempre brinco, né, na palestra, você que está assistindo, pensa como seria a sua vida se você nunca tivesse tido uma frustração. Como seria uma vida triste. Porque a frustração, de fato, ela te torna mais forte. Faz crescer, ela né? deixa o teu cérebro resiliente. Então, assim, é importante que a criança tenha frustrações, é importante que o pai entenda que a criança tem que passar por momentos de dificuldade, senão ela não aprende, né? Exato. Então eu já vou pegar esse gancho aqui e passar para a gente ouvir o pai da criança agora. Sim. Né? Eu sei que o Dri acompanha faz tempo o Léo. O Léo começou com quantos anos? 4 anos, futsal. 4 aninhos, futsal. 4 aninhos. Em algum momento você cobrou ele excessivamente, que você depois pensou, peraí, deixa eu mais calma aqui. Sempre foi o mesmo Adriano, procura ajudar de uma forma diferente. Fala um pouquinho dessa história de como é a cobrança com o Léo, porque eu acho que tem que ter cobrança, né? Sim, tem que ter Mas como que é essa cobrança? Eu acho que a cobrança ela é necessária porque a vida vai te cobrar muito, né? Então eu sempre alinhei o seguinte em casa, que lá em casa todas as decisões são baseadas em família. Então, tipo assim, a gente nunca age no calor da emoção porque a gente sempre está alinhado em alguma coisa. E a criança, ela tem que se propiciar a errar. Porque depois que ela começa a estudar, que ela começa a ter provas, que ela começa a ter namorada, trabalho, a cobrança começa de vez. Então a gente tenta poupar o máximo numa idade menor para poder chegar na hora certa, que ele já está entendendo e começar a cobrar. A hora que a gente fala de cobrança, é bem complexo. Porque, por exemplo, um filho, uma criança hoje, o Leonardo começou a jogar futsal com 4 anos, né? Antes dele admirar o Falcão do futsal, o Rodrigo, o capita do Magnus, ele é fã do Neymar. Antes de admirar o Neymar, antes de admirar o Cristiano Ronaldo, ele me admirou primeiro, entende? Então o que eu falo, o que eu me posiciono para ele tem muito peso. E eu fico sempre precavido no que falar, é um respeito.
Lá em casa, por exemplo, não tem não, por que não? Porque eu já ouvi muito não, por que não, quando eu era criança. E aquilo me deixava sempre ponto de interrogação, mas por que não? Por que não? E a moda antiga, porque não é e pronto. Então, assim, isso também gera um certo desconforto na criança. Tem muitas então tem uma coisas... explicação aí, vamos dizer assim. A gente tenta explicar o máximo, né? Sim. Então, assim, tem coisas que você não pode abrir total. Filho, aquilo ali é um pré é prédio. Ah, aquilo lá é um prédio, saiu da boca dele. Então você vai direcionando e ensinando. Cobranças ele tem para quê? Para escola, para compromisso, para horário, para tarefa, para se preparar para uma prova. Sim. Cobrança, especificamente para futebol, eu nunca coloquei por quê? Eu gosto de falar para ele que futebol para ele é uma diversão. Aí de fato é. E assim, ele precisa vir aqui se sentir feliz, ele precisa ter vontade em vir aqui. Sim. Ele precisa vislumbrar que ele precisa de trocar a chuteirinha dele porque ele precisa render, para trocar o tempo que ele precisa render. Porque se eu cobro muito ele assim, vai chegar uma hora que vai ser mais fácil jogar videogame, ficar em Free Fire, brincar na rua do que... Então, tipo assim, a cobrança ela existe, mas para coisas pontuais. Exato. Na educação ele é muito cobrado, na escola ele é muito cobrado, na tratativa do ser humano, no bom dia, boa tarde, boa noite, ele é muito cobrado. E falo por via de regra, isso não é o certo absoluto, mas é o formato que eu conduzo hoje a minha família, a minha vida, tá? Sim. Então a gente cobra sim, mas para futebol eu prefiro admirar, apreciar. Eu brinco sempre com ele, né? Ele fala assim, pô, pai, o senhor não me fala nada na hora que eu tô dentro do campo, né? Eu falo, legal. Eu saio para trabalhar, você me fala o quê? Ele fala legal, assim, filho, boa. ele fala assim, pai, bom dia, bom trabalho. Eu falei, então, você não me cobra por quê do meu trabalho? Você não me direciona por quê? Ah, porque eu não sei o que o senhor faz. Eu falei, então tá respondido, eu não sei o que você faz, você faz melhor do que eu, entende? As suas tomadas de decisões dentro de campo é sua. E aí no carro a gente conversa sobre lance, que ele quer conversar, enfim. Mas a tomada de decisão é dele, o querer é dele, ele sabe a hora que ele joga, a hora que ele joga bem. E o meu papel, na verdade, a minha tratativa com ele é amparar. Ele é incapaz de montar num carro sozinho e vir pro treino, esse papel é meu. Ele é incapaz de ir na loja comprar uma esteira, esse papel é meu. Ele é incapaz de comprar uma vestimenta, esse papel é meu. Ele é incapaz de ligar para o Pedro e falar, Pedro, eu preciso dos seus conselhos, vamos negociar, vamos. Esse papel é meu. De fazer o melhor para ele, um treinador, um técnico e tal. Agora, dentro das 4 linhas, no treino, no que faz, no que não faz, eu não me intrometo tanto, porque eu admiro muito o que ele faz e gostaria de ter, no mínimo, a capacidade que ele tem para poder fazer. Na hora que eu vejo os meninos em campo, essa geração é fantástica. Estou falando exclusivo do meu, mas é uma geração fantástica. O RP tem muitos talentos. E o grande... nós vimos um campeonato paulista aí também nessa categoria com um talento absurdo. Absurdo, também, né? absurdo. Então, tipo assim, é um privilégio da geração, acredito eu. E quanto mais a gente sentar na cadeirinha, olhar e admirar e agradecer pela bênção que a gente tem. E orientar da melhor forma possível para crescer. Da melhor forma possível. Eles vão se frustrar, às vezes, num jogo porque perdeu, com um técnico porque tirou, ou porque reclamou dele e tal. E isso faz parte do esporte, que eles aprenderam a amar. E cabe a mim, na hora que eu coloco ele no meu carro para voltar embora, direcionar, conversar, trazer ele para cá. Até para dar uma visão diferente para ele, uma referência diferente do que ele tá pensando, né? Isso. Então ele tá dentro dos pensamentos dele ali. E aí se eu, na hora que ele tá puto porque perdeu um jogo, que é normal, futebol você mais perde do que ganha. Ele tá puto porque foi sacado em um jogo que ele queria jogar mais. Se eu alimento e aguço isso nele, pode ser que esse reflexo daqui 2, 3 anos seja bem complexo, eu não consigo segurar mais. Então cobrança existe sim, mas eu volto mais para educação e por estar perto. Então vamos fazer o seguinte, a cobrança do pai, nós falamos da cobrança do pai, que é o torcedor mais fanático que existe, é o pai. É o pai. Então você pede para tocar a bola pro seu filho tá marcado, você fala, joga nele! Mas ele tá marcado, mas aqui a bola vai nele. Então é o mais fanático. Agora eu quero saber, o quanto a criança se cobra, porque eu me lembro, eu me cobro bastante hoje, acho que todo ser humano se cobra um pouco, né? Só que com o tempo, com a idade, né, eu tenho meus 20 anos agora, com a idade, eu tô percebendo que está melhorando. Mas o quanto é confuso isso para a criança, o quanto a criança é capaz de saber lidar com isso, já que ela não tem um cérebro tão maduro assim para lidar com tomar decisões, etc. O quanto ela se cobra e ao mesmo tempo ela fala, calma, aqui não vai. Né? O quanto essa cobrança pode atrapalhar. A gente fala assim que, por exemplo, nenhuma criança gosta de perder, né? Então, o que eu... Prazer, criança. Somos todos crianças. Mas e aí que entra o que eu brinco muito, mas falando sério assim nas minhas palestras. Quando eu vou num clube, eu falo assim, levanta a mão aqui quem é competitivo. Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu saio perguntando um por um, por que você é competitivo? Ah, porque eu odeio perder. Tá, e você? Ah, porque eu odeio perder. E você? Ah, porque eu odeio perder. Então, assim, as pessoas acham que competitividade é você não gostar de perder. Sim. Só que nenhum ser humano gosta de perder. Então, óbvio. Assim, entendeu? Então, se você pegar uma criança... Que é evitador, né, cara? Ser humano que é evitador, né? Pega uma criança de 4 anos de idade e você é um adulto de 35 que joga dama. O que perder vai ficar triste. Isso não torna a criança competitiva ou o adulto competitivo. Sim.
Então, assim, a criança muitas vezes ela se cobra porque ela não gosta de perder. E ela não quer perder. Quer afastar aquela Ela dor. quer afastar aquela dor. E ela não sabe lidar com dor ainda. Sim. É uma coisa É diferente mais pra difícil ela, ainda do muito que mais difícil. Exatamente. Então, assim, o que eu sempre tento deixar muito claro para a criança, ou para o adolescente, ou até para o atleta mais velho, quando ele não tem esse tipo de conhecimento, é ele entender que a cobrança dele tem que ser por coisas que estão dentro do controle dele. Então, por exemplo, cara, eu não controlo se meu time O cara vai ganhar trouxe ou um pensamento perder. estoico aqui. Né? Estoicismo, estoico, exatamente. Então, assim, cara, eu não controlo se meu time vai entrar em campo e vai ganhar de 5-0. Mas eu controlo que todas as minhas ações dentro de campo eu vou ter vontade, eu vou ter Vai ser o meu melhor. eu vou obedecer o treinador, eu vou fazer o que eu fiz no treino, eu vou fazer o meu melhor. Então eu peço assim, a criança ela tem que ter uma cobrança com base no que está no controle dela. Porque ela pode fazer a melhor partida da vida dela e o time dela pode perder de 7-0. E você, na sua experiência, você atende atletas desde atletas profissionais, correto? E crianças de 10, 11, 12 anos, é isso? Sim, exato. Você percebe que esse treinamento, a criança sendo treinada, sendo orientada dessa maneira, ela consegue ter esse discernimento do que eu controlo, do que eu não controlo, Sim, quando eu fico puto, quando eu não fico puto, Sim. quando eu fico frustrado, quando eu... Consegue fazer? Consegue, porque tudo na verdade é uma questão de conhecimento. Então assim, você não muda aquilo que você não tem conhecimento sobre. Perfeito. Então, por exemplo, Consciência é a chave de tudo. Né? A partir do momento que a pessoa tem consciência de que, pô, é verdade, eu não controlo se meu time vai ganhar ou perder. Mas, pô, depende só de mim, de ir lá e entregar o meu melhor. Então aí ela começa a entender, mas antes de você falar isso nunca passou pela cabeça dela. Então ela não tinha consciência até então. Então funciona porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue mudar. Só que eu também falo muito pro atleta que não adianta você ter o conhecimento e escolher não utilizá-lo. Sim. Então assim, conhecimento. Que aí é a muito sua, e aí a questão é da sua vez de fazer agora, né? Eu falo pro atleta, cara, o meu trabalho é te passar conhecimento. A escolha de colocar em prática é sua. Eu não vou mudar a tua vida, porque tem gente que fala assim, ó, vem trabalhar comigo que eu vou mudar a sua vida. Cara, eu não mudo a vida de ninguém. Quem muda a tua vida é você. A chavinha tem que virar Quem aqui, muda né? A tua vida são as suas atitudes. É isso aí. Então assim, o atleta ele tem que escolher qual atitude que ele vai ter no campo, qual atitude que ele vai ter no treino, qual atitude que ele vai ter no extracampo em casa, na hora de dormir, na hora de se alimentar, no final de semana. Isso tudo é uma escolha do atleta. O que eu falo é chega e fala assim, ó, se você comer açúcar antes do jogo, o seu cérebro vai entrar num processo inflamatório e isso vai, infelizmente, prejudicar o teu córtex pré-frontal e você não vai conseguir tomar boas decisões dentro de campo. Se você vai comer o açúcar, se você vai comer um bombom, o problema é seu. O problema é seu. Eu tô te dando conhecimento. A escolha é sua. Não tem como eu te colocar num quarto, te trancar. Se fosse para eu escolher, eu te deixaria preso sem comer nada, mas... Então assim, o atleta ele tem que fazer a escolha dele, porque se você tem o conhecimento do que é necessário ser feito e você escolhe fazer de outra forma, a responsabilidade é sua. E aí já é outro assunto, que é a autorresponsabilidade. Sim. A gente é responsável pelo que a gente faz. Então, Pedro, mas agora eu vou falar um pouquinho como quem está na beira de campo ali. Eu não sou técnico, não sou treinador, mas vira e mexe, eu estou ali no campo com os meninos, com os treinadores. E a gente percebe, de fato, cara, que o pai, dependendo da forma que ele fala com o garoto, ele influencia sim e muito no desempenho do garoto. A ponto do garoto não jogar, não colocar o que ele treinou. Pelo que o Adriano falou. Porque a opinião do pai... Isso, vale mais como... Criança, é o modelo. É o modelo. Eu até queria pegar um ponto só te cortando. Na hora que você fala que a gente não aceita perder. Todo mundo do mesmo barco. A criança, inclusive. Sim. Como que você entende, por exemplo... o meu filho jogou um jogo em São José do Rio Preto. Cara, é 2h30 de carro. O moleque já vai preocupado pro jogo, porque a gente sente medo. Sim. A gente adulto sente medo, a criança também sente medo, ela sente ansiedade, enfim. E é um lugar novo. Né? E aí ela já vai, e pode ser que nesse percurso de 2h30, tudo que o pai fala para ela no carro, ela fica em dúvida, né? O que ela treinou no meio da semana e o que ela vai executar em campo. Então ele já entra embaraçado em campo. Sim. E pode ser que o resultado seja negativo. Sim. Perdeu. Não por conta só disso, mas por conta do time, o time perdeu. Ela volta decepcionada porque ela não aceita a perca. E aí vem mais 2h30 falando que devia ter chutado, que devia ter passado, que devia ter driblado, que devia ter feito. Como que você vê, o quão agride isso o cérebro da criança e o querer evoluir? Porque, tipo assim, eu já tive conhecidos, com moleque com 9, 10 anos era fenômeno, né? E a hora que deu 12 anos, ele falou assim, cara, eu não quero mais jogar bola, e hoje não quer nem brincar horário. Nem brincar horário, a criança quer brincar. Que pra mim é uma criança, né, com 12, 13 anos. Você acha que isso afeta muito o cérebro? Afeta muito. Afeta porque assim, a gente fala muito do medo, inclusive isso, até o Fanta perguntou da idade. Às vezes eu trabalho com um atleta de 12 anos que não tem medo de errar, eu trabalho com um atleta de 23 anos que caga de medo de errar. Então assim, o medo, ele é algo natural que todos nós temos. E é bom, né? É um alerta, né? É uma coisa boa. O medo, ele é de fato o que mantém a gente vivo. Sim. Porque se a gente pensar qual que é a principal função do nosso cérebro, é manter a gente vivo, é a sobrevivência. Nós estamos nós 4 aqui agora, nós 3, mais um rapaz nos ajudando e a gente ouve um barulho de tiro.
cara, a gente vai se esconder, a gente não vai nem pensar, a gente vai começar a se isso aí. esconder, porque o medo deixa a gente vivo. Então o medo ele é algo bom, desde que seja um medo ligado à questão de sobrevivência, que aí tá ligado ao complexo reptiliano. Agora, quando tá ligado ao sistema límbico, é um medo emocional. Sim. E aí esse medo emocional é o medo que prejudica. É o medo da criança que, por exemplo, que acha que tem um monstro dentro do armário dela. Então, assim, esse medo O emocional... monstro não existe o monstro e não muito existe. menos dentro do armário, né? Muito menos dentro do armário. Só que aí que vem a principal parte do nosso cérebro. O nosso cérebro, o sistema límbico, ele não sabe diferenciar um pensamento real e um pensamento imaginário. Então, se a criança... Não vai mandar o povo chupar um limão? Oi? Não vai mandar ninguém chupar um limão, Eu né? posso fazer isso, ó. Fecha os olhos e imagina que você está chupando um limão. Provavelmente você vai fazer carreira, mesmo que você não esteja. E isso, esses estudos, eles ficaram muito evidenciados na década de 80, porque, só resumindo aqui, um médico, né, neurocientista, ele pegou um paciente, colocou ele numa cama de hospital, tudo bem para ter o mapa cerebral dele através de eletroencefalograma, e ele começou a falar assim, imagina que você está numa praia com a sua família, tomando uma água de coco e tal, sua filha está se divertindo, e na medida que ele vai pensando nisso, a atividade elétrica do cérebro vai diminuindo, porque ele vai ficando muito calmo, ele vai entrando num estado de relaxamento. Não precisa mais viajar. É só Só sentar, ligar alguém falando. Que imaginar. Que coisa boa, hein? E aí ele vai ficando tranquilo, cara, vai ficando tranquilo num estado de relaxamento. Isso foi um estudo, você falou, né? Isso no estudo científico. E propositalmente o médico pega e fala assim, então agora levanta, imagina que você vai no bar pegar uma cerveja pra você e sua esposa, e na hora que você volta as duas sumiram. Cara, o cérebro dele já tem um pico, assim, de atividade Só nesse elétrica pensamento. por conta desse pensamento de preocupação. E aí o médico propositalmente fala, não, você olhou pro mar, estão as duas lá, tranquilo nadando, o cérebro diminui a atividade elétrica. E aí propositalmente o médico fala, agora as duas estão se afogando e você tá longe. Aí o bicho pega. O cérebro dele começa a disparar. Por quê? Porque nada disso está acontecendo, mas o seu cérebro não sabe disso. Então quando... Ou seja, ele torna real até aquilo que é torna real mentira, aquilo que é fake. imaginário. Então, por exemplo, uma criança que às vezes ela tem medo de bater um pênalti, pode parecer que não, mas na cabeça dela é o mesmo medo de atravessar a rua de olho fechado. Porque pro cérebro da criança ela acha que se ele perder aquele pênalti ele vai morrer. Acabou o planeta, né? Acabou o planeta. Acabou, Então a pergunta muito boa da Adriana é o que eu sempre falo pro atleta. Quais pensamentos que você tem alimentado durante o caminho do jogo? Pô, nossa, eu tô com medo, pô, vai dar tudo errado, pô, eu não quero jogar, pô... Então, mas peraí. peraí. Aí, beleza, aí você vai lá e orienta o garoto. Aí orientou o Léo, beleza? Aí vai o pai. Mas só que aí o Léo tá lindo. Não, o Pedro me ensinou. Então o Léo senta bonitinho no carro, Fica só... durante a semana. Aí no primeiro o pai vai e descarrega. Você E não aí? pode perder gol E aí? hoje, E aí? Exato. Aí que o pai precisa de orientação. E aí que eu falo, cara, não é vergonha nenhuma o pai buscar orientação. Não é vergonha, Claro muito que pelo não. contrário. Até ajuda no processo. Ajuda pro processo do seu filho. Exato. Então, assim, por exemplo, eu acredito que vocês que estão assistindo, há 20 minutos atrás, vocês não sabiam tudo sobre essas informações. Sim. Agora você já sabe como colocar em prática. Então, vai vendo quais pensamentos você tem colocado no seu filho durante o caminho da ida, porque isso é muito importante. Porque às vezes seu filho tá ali, nossa, hoje vai ser o melhor jogo da minha vida, hoje eu vou fazer tudo que o treinador pediu, eu treinei bem a semana toda. Que é aquilo que vai deixar o menino focado, Exatamente. positivo, confiante para fazer o que vai ser Ele feito. tá pensando, o cérebro dele tá acreditando. E ele só tá com um pensamento bom. Aí ele entra no carro, o pai fala, filho, se você jogar mal hoje, você vai perder o videogame. Cara, ferrou. Então, assim, e às vezes o pai não tem conhecimento sobre isso, e lógico, eu sempre falo para todos os pais, nenhum pai erra de propósito. Nenhum pai fala assim, cara, isso aqui vai ferrar meu filho, eu vou falar isso pra ele. Mas ele só quer proteger, é por amor, né? O pai Por quer amor. proteger. Então, tudo que o pai e a mãe faz é o melhor pro filho. Sim. Só que às vezes por falta de conhecimento acaba orientando errado. Então, assim, não é vergonha você buscar orientação e conhecimento, justamente porque você vai ajudar no processo de formação do seu filho. Só que aí outra pergunta muito boa que o Adriano fez, como que é a volta depois que perde? Isso aí. Cara, depois que perde, eu gosto muito do Tim Grover. Pra você que não conhece, ele foi treinador do Kobe Bryant e do Michael Jordan, só. E quando, só dos três dois. É que eu, infelizmente, não nasci com altura, senão eu teria sido cestinha da NBA. E é legal. Futebol. Balançar rede. Tem rede na NBA? Tem. Lógico que tem, né? pouquinho, Eu balançaria ela. E o Tim Grover, cara, ele fala um negócio muito legal, que ele fala assim, que as pessoas sempre dão conselho quando você perde, né? Pô, perdeu, levanta, caiu, levanta. Sim. E ele fala que isso é o pior conselho do mundo, porque se você cai e levanta, você vai continuar caindo. Então ele fala assim, cara, entenda o porquê você caiu, entenda o porquê você perdeu. Então beleza, Léo, você perdeu esse jogo, vamos pensar o que você poderia ter feito diferente. Ou seja, pode questionamentos. melhorar. Na volta, Exatamente. questionamento por meio de orientação ali. Exatamente. O que você pode melhorar essa semana? Vai orientando e questionando. Exatamente. Então, assim, não é que, pô, beleza, perdeu é ruim, mas vamos entender o porquê você perdeu. Tem uma entrevista muito legal do Kobe Bryant que o cara pergunta, como que você se sente após uma derrota? Ele fala, cara, eu me sinto empolgado,
Porque a derrota me mostra pontos que eu preciso melhorar que a vitória não me mostra. Porque se vocês ganham um jogo aqui na RP de 9-0, como é que vai ser o vestiário? Como é que vai ser a semana? Maravilhoso. Agora, e se vocês Podia perdem acontecer todo de final de 9 a semana, 0? inclusive. A gente não ligaria, não. Os meus problemas estariam todos acabados. Mas, de vez em Agora, quando, imagina perde. como seria a semana se você perde de 9-0? O tanto Nossa de Senhora. fraqueza que tá exposta, o tanto de fraquezas que estão expostas para que você possa melhorar no seu time. Sim. Então, ó, nós perdemos de 9-0 por causa disso, disso e disso. Então, cara, a derrota, ela é algo muito ruim, só que ela é algo que ao mesmo tempo, se você souber usar ao teu favor, se torna algo muito bom. Porque é na derrota que você vê onde você poderia ter feito algo diferente. Isso parece um puta do clichê, mas é verdade. Mas é verdade. É a forma que funciona. Mas é o óbvio que é o simples, é o Exatamente. óbvio que funciona, né? Só que, e aí que tem outra fase legal do Kobe Bryant, que ele fala, nem sempre as coisas mais simples são as coisas mais fáceis de serem Sim, feitas. exatamente. Então assim, cara, é muito simples, quantas pessoas fazem? É. Entendeu? Falta de estímulo também, né? Exatamente. E um ponto bom, pegando o bonde do que você falou, quem não tem o conhecimento não consegue aplicar. Sim. E isso pra gente, pai, precocemente vem sendo uma rotina que a gente não imaginava viver. Por exemplo, os meninos do RP, que estão no RP no La Coruja Futsal, tem treino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Treino 3 horas da tarde que acaba às 6. Treino às 5 que acaba às 7. Mexe com a rotina das famílias, mexe com a rotina dos pais, mexe com o humor, porque você precisa pedir pro seu patrão, cara, posso sair um pouquinho mais cedo? Sim. Uma semana, 2 semanas, até que você troca o horário, o cara libera. Ali, né? E aí a nossa rotina, Fora a parte financeira. fora a parte financeira, porque o Fantasma não cansa de pedir pix pra gente. É impressionante isso. É outro fantasy. Esse aí é outro. É o Daniel. É o Daniel. Quando pede do Daniel. E esse formato, a gente tem que se colocar nessa agenda em todos os quesitos, porque assim, eu tenho rotinas diárias para fazer, então eu busco conhecimento do meu trabalho para executar. E na hora que eu tenho uma rotina diária com a vida futebolística do meu filho, eu preciso entender um pouquinho mais sobre isso. Sim. E, como você disse, não é feio a gente procurar ajuda. Não é. Eu, por exemplo, como ser humano, eu precisei procurar ajuda de terapia. Sim. Eu tive uma perca irreparável há 3 anos atrás, não conseguia me reerguer, como adulto, como maduro, como ser humano, e eu precisei fazer umas sessões de terapia. No começo, os 4 primeiros, era tudo ruim para mim, porque eu não aceitava, eu não queria. Normal, quem tem depressão é assim mesmo, já passou por isso. Até que eu entendi e falou, putz, esse quinto é bom. E a gente segue até hoje, entende? Sim. Mas eu precisava de ajuda. Da mesma forma que a gente, pais, precisa de ajuda para lidar com o dia a dia. Mas é importante, Adriano, o que você falou, é reconhecer. Reconhecer. Você só muda aquilo que É, você a reconhece consciência, que né, precisa cara? mudar. É você Tá, ter né? consciência de, cara, realmente, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu preciso buscar. Mas Rodrigo, no começo você falou assim que obviamente, né, o Léo, o filho, a criança, ela vai buscar no pai a referência mesmo. Meu molequinho pequenininho lá de 4 anos, ele pediu pra eu jogar bola. 5 anos, ele pediu pra eu jogar bola pra ele ver. Porque ele não me viu jogando bola ainda. Tem 5 anos, ele não me viu jogando bola. E aí eu falei pra ele que eu vou jogar bola pra ele ver um dia, no campeonato e tal. E aí, você falou isso aí, é modelo. Aí eu pergunto a você é um cara que joga bola hoje, sempre gostou de bola e eu acredito que tentou jogar bola. Sim. Como que é lidar com essa parte de tentar jogar bola, não conseguir e talvez colocar isso no meu filho? Já aconteceu com você algum momento, algum dia ali que você falou, puta, eu fiz isso? Ou não, assim? Entendeu? Tô falando? Entendi. Aquela frustração que Entendi. tentou passar para ele alguma orientação, agora você fala, mas peraí, não preciso fazer isso. A palavra frustração em si, para esse caso comigo, não aconteceu, porque eu sempre fui muito bem resolvido. Mas não vou te negar que quando a Juliana, minha esposa, fez ultrassom, estava grávida, falou que era homem, Você falou, cara, eu fiquei opa. gritando que nem um retardado durante umas 2 horas. Falei, puta, graças a Deus nasceu meu sucessor. Nossa, graças... Esse vai dar bom. Esse vai dar bom. Como se eu fosse um excelente jogador, né? Jogando amador da vida. E, tipo assim, fazia um gol de vez em quando. mas isso é normal seu, né? Normal meu. E hoje chegou um ponto, ou seja, essa frustração nunca tive porque, tipo assim, quando eu começo a acompanhar o processo do meu filho, eu vejo que ele tem um pouco de jeito para aquilo, Muito melhor que você. ele é muito melhor que eu. E detalhe, você falou que o seu filho queria te ver jogar bola. É. O Leonardo, eu não consigo sair de casa para jogar bola sem ele. Ele vai atrás. Antes eu empecilhar a minha esposa. que Ah, eu você não não tô jogando vai. mais bola, né? Agora o empecilha é ele. Ela já te liberou, agora quem não deixa é ele. mais. E cara, eu tô tirando o pé de jogar bola. Por quê? Olha que eu não cobro. Ele quis jogar bola porque ele me via jogar, certo? E na época que ele me via jogar bola há 4 anos atrás, eu tinha uma performance. Hoje eu não performo como antigamente mais, certo? Tá com o quê? 23 agora? Eu fiz 22 semana 22 passada. E a performance não é a mesma. E olha que legal, a hora que acaba os meus jogos, ele fala assim, ô pai, que o senhor chutou aquela bola de fora da área? Que o senhor não botou aquela bola? A pressão aí, ó. E aí eu escuto, dou risada e falo, filho, você tem razão, tal, né? Eu falei, mas eu te cobro isso? Não, pai, é porque o senhor fazia isso, tal, antes, né? Então ele tá querendo me dizer,
melhore o seu formato. Eu tô querendo parar um pouco, por quê? Porque eu tô ficando com vergonha, cara. Eu venho assistir treino dele, eu vou ver jogo dele, ele faz coisa que eu já tentei fazer e não consegui. Não é possível. Aí eu falei, ó filho, é bom você ficar em casa, não vai ver o pai jogar não. Não, eu quero ir. Mas o que eu faço? Adriano, vamos jogar bola em tal lugar. O Léo tem jogo? Eu dou preferência para ver o jogo dele. Adriano, vamos viajar. O Léo tem jogo? Eu prefiro ver o jogo dele. Começa a marcar futebol com um cara ruim. Mas fala, aí você vai parecer bom. Mas não dá tempo. Vai comigo. Ele tá jogando bola todos os dias, não tá dando tempo de marcar futebol. Tô sem tempo também. É verdade. O que é jogo que tem agenda pra ir pra cá? Rodrigo, mas você na torcida agora, você tá lá no meio da galera. Na massa lá, vamos dizer assim. Você vê bastante esse tipo de comportamento de pai lá fora, né? É um lugar complicado que vocês deveriam sentar lá um dia. Pra poder assistir um jogo de lá, né? E assim... Mas eu acho que no meu caso eu vou inibir. Um pouco, né? Entre aspas, não, mas né? não tô falando só do RP, que senta em outra torcida, em outro lugar, para entender um pouco do formato. Sim. Mas isso é uma ideia legal. Eu entendo eu entendo, respeito e tipo assim, não estamos caçando bruxas. Mas o filho é sempre o bem maior, né? Sim. Então eu entendo que o cara exalta, que fala, que xinga, que tal. E aí alguns pais falam assim, pô, você é muito tranquilo. É porque eu tô tão focado em ver a melhoria, os lances que ele faz, que, cara, mas o juiz tá roubando. O juiz roubar, eu acho isso um absurdo. Vamos trazer árbitros aqui também para falar sobre árbitros. Fantas, posso te dizer? Agora, tem hora que dá a entender que sim. Mas aí você para e fala, puta, mas no sub-11. Mas tem hora, não sei se o cara às vezes tem pouco conhecimento de regra, ou você tá num dia que ele tá com uma preguiça de dar um passinho a mais. Isso é natural do ser humano errar, sabe? Ou às vezes dentro do jogo ele também tá irritado com alguma coisa, dá aquela... E é normal às vezes o ser humano arbitrar, porque ele é o ser humano, entende? Você erra na sua profissão, eu erro na minha, você erra na sua, e depois a gente conserta. É que no calor do jogo é muito complicado, mas a atmosfera de arquibancada ela é muito pesada, tá? Acredito que a gente como pais, a gente é exemplo, vou voltar a dizer, exemplo para os nossos filhos, né? Sim. E na hora que eu, por exemplo, me exalto, que eu faço todo aquele estardalhaço, e o meu filho deixa de enfiar uma bola em profundidade, dar um drible para olhar o que eu estou fazendo, eu acho que eu coloco uma certa manchinha na cabeça dele entre seguir, se vale a pena ou não. Sim. Porque se numa dessa vira uma confusão generalizada e eu me envolvo numa situação de briga por conta disso, que apesar que ele vai ter que voltar num campo e vai falar assim, puta, se eu for jogar bola, meu pai vai brigar lá fora, vai se machucar. E aí você instiga a violência. Sim. Por mais que é inconsciente, por mais que, pô, roubou e tal, e xinga o outro lado, e as torcidas inflamam muito. E aquela hora que eu ia falar sobre estar até no campo, né? Dentro do campo, a gente vê isso mesmo. O quanto o pai lá fora influencia no garoto dentro de campo. Porque tem garoto que ele faz uma jogada, cara. Ele não olha pra nada. Ele faz a jogada, ele acaba a jogada, ou até antes de acabar a jogada, ele tá olhando na direção do pai dele já. E a gente sabe que isso acontece de forma pontual, mas a cada jogada, e o quanto interfere. E o treinador, eu já vi, beira de campo, o treinador fala pro menino, Pedro, para de olhar pro seu pai, cara. Tudo que você olha pro seu pai. O que o menino faz? Ele não responde. Porque ele não vai responder. Ah, eu quero, não. O que ele faz? Ele abaixa a cabeça. Ele sente o golpe. Porque de fato está acontecendo. Ele escuta a informação do treinador, ele abaixa a cabeça, mas o olho está assim, ó, procurando o pai de novo. Exatamente. Porque, voltando a dizer, a referência máxima dele é o pai, sempre vai ser o pai. Exato. E assim, o que é importante, até falando de uma forma do funcionamento cerebral em relação a isso, o nosso cérebro ele não é multifocal. Então ele não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Então se o seu filho está focando na sua reação fora de campo, ele não vai conseguir colocar o foco dele no desempenho dele 100% em campo. Você que está ouvindo essa entrevista, pega o seu celular agora e começa a mandar uma mensagem. Na hora que você começar a digitar a mensagem, você para de ouvir. Você vai ter que voltar, Então assim, nosso cérebro não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então isso é muito perigoso, porque às vezes eu falo com um atleta que não necessariamente o pai, quando o atleta é profissional, pô, mas ele está preocupado com a torcida, ele está preocupado com o que o treinador dele vai xingar ele. Olha a de preocupação que ele tem. É um monte de preocupação e a menor preocupação dele está sendo a bola. Em definir a jogada aqui, e o que eu vou fazer com a bola agora, né? E assim, se a gente for pensar do ponto de vista lógico, não tem como ter 100% de resultado com 50% de foco. Se você quer ter 100% de performance, você tem que estar 100% focado na sua performance. Tem uma história legal de uma competição, o RP estava jogando, e aí estava, acho que se não me engano, 2-0 pro RP, e era um campo grande, e saiu uma falta muito longe do treinador. E o treinador gritou pro atleta, faz a longa na área. E o atleta, na cabecinha dele, ele tem o quê? Alguma definição que ele tomou, você concorda comigo? Ele foi pra bola definindo alguma coisa, pensando em alguma coisa. Então ele tinha o pensamento dele, ele tinha o pensamento do atleta, do treinador, correto? Só que a tela estava muito próximo do pai, e o pai estava na tela. E o pai gritou para ele, faz a curta. Esse menino fez a curta, houve um contra-ataque, quase saiu um gol. Mas não saiu o gol. Mas daí 2 minutos acaba o primeiro tempo. E esse menino, 2-0, um jogo assim, tranquilamente controlado. O menino vem chorando aos prantos. Aí eu olhei pro menino e falei, cara, o que aconteceu? Por que você está chorando? Você machucou?
E aí ele foi falar pro treinador. Falou, ó, ele fez desse jeito, chorando, desculpa. Eu errei porque o meu pai pediu pra fazer a curta e eu errei na quase tomou um gol. Ou seja, ele tá sentindo uma culpa que nem vai sentir. Exatamente. Entendeu? Que assim, o pai quis ajudar ele, porque a curta era uma boa jogada mesmo. Sim. Entendeu? E aí, o pai quis ajudar. O pai achou que era o melhor. Só que o que acontece? Ele tava com a longa na cabeça. Aqui ele pensou, pô, a longa, será que é isso mesmo? Ah, acho que a longa funciona. Ou ele tava em dúvida, a curta. Aí a longa. Aí ele fez de um jeito que ele não sabia o que ele fazia, ele fez, aí ele errou. Ele fez pelo que o Adriano falou, porque o pai E às vezes, e outras vezes tá até confundido, porque assim, era muita informação, a longa, a curta, o pé não bate na bola direito. sim. O pé sai meio torto, Exato, entendeu? A execução não funciona. Você sabe a congruência que existe. E assim, também é muito o que a gente sempre fala nos nossos trabalhos, a questão da tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é algo muito particular. Se a gente pega, por exemplo, seleção brasileira, vamos pensar o seguinte, cada um aqui, nós 4, cada um vai desenhar os 11 titulares do jogo de hoje da seleção brasileira. Não vai repetir as 4 escalações. Perfeito. Porque eu tenho um entendimento de futebol. E se bobear no final que eu repeti, eu falava, deixa eu mudar isso aqui. Exatamente. Você tem outro. Então, assim, cara, é natural que as pessoas pensem diferente sobre o futebol. É só a gente pensar em jogo de time grande, uma substituição. Não era pra tirar esse cara. Cara, na cabeça do treinador era. Era pra tirar, exato. Se, por exemplo, vamos pensar numa situação de jogo, 2 contra 2. Cara, o seu filho ele tem a opção de tocar, ele tem a opção de driblar, ele tem a opção de chutar no gol. Cara, a tomada de decisão vai ser dele. O Fanta tomaria uma decisão, o Adriano tomaria uma decisão, o Pedro tomaria uma decisão, Cada um o é sua Léo decisão. tomaria outra. É isso. Então o que você tem que fazer? Deixar o seu filho tomar a decisão dele, porque ele vai aprender com erro. Se ele tentar chutar e perder o gol, ele vai pensar, pô, poderia ter tocado. Cara, ele vai aprender, você não precisa falar. Só que se você coloca pressão no moleque, e aí o moleque, às vezes acontece o que você falou, ele perde o tesão, deixa de ser divertido. Só mais uma história que legal também de vestiário. Um treinador que eu acompanhava fechou os meninos, também criança, fechou os meninos e falou assim pros meninos: é o seguinte, hoje a decisão é de vocês. Pode tomar a decisão, faça, seja protagonista. Eu falei, pô, legal. O cara, a primeira bola que o garoto pegou 1, 2, 3, perdeu a bola e gritou, toca a bola! Aí eu virei pra ele e falei assim, peraí, velho. Deixa eles tomar a decisão. Aí ele, é mesmo, né? Eu falei, então deixa, você falou pra ela pra deixar, pô. Ele decidiu. Aí eu falei, mas e aí? Mas ele não fez o que eu queria. Eu falei, não, mas aí você vai chamar ele e orientar, aquela decisão foi ruim, foi boa, podia ter sido por aqui. Aí você tá ensinando, né? Porque o treinador e o pai, com essa questão da orientação, se a gente pega assim, por exemplo, os melhores treinadores, eles não fazem, eles orientam não a tomada de decisão. Eles orientam no sentido tático. Sim, Eu nunca vi o Guardiola pegar e falar assim, dá direto no gol. Isso, Isso não acontece. O cara sabe que a decisão é do atleta. E o atleta, ele tá apto a tomar a decisão dele com base no que ele treina. Porque às vezes o pai nem vê o treino. Então, mas para criança às vezes é bom você orientar. Essa parte, dar no gol, é bom, essa orientação, é interessante. Do treinador fazer, porque exato. O pai, às vezes não vê o treino. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, já teve casos do clube que eu trabalhava, que o treinador adorava fazer jogada ensaiada, e saiu uma falta, o pai falou, dá direto no gol. E o filho deu direto no gol e o treinador ficou puto. Por quê? O pai não sabe que eles treinam jogada ensaiada. E é conflito de ideia, conflito na tomada de decisão. E quem sofre? Quem sofre é a criança. Só o garoto. Criança, E nesse processo é árduo, né? Porque assim, igual como eu disse, os meninos, os garotos nossos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta treino, jogo de sábado, jogo de domingo. Feriado. Então, ou seja, eles convivem boa parte do tempo com o treinador também, né? E essa relação de confiança existe entre treinador e jogador, e ela é quebrada muitas vezes por nós pais, a hora que você fala alguma coisa que está desconversado dentro de campo. Então, tipo assim, o combinado é esse, o treinado é esse, mas eu vou fazer diferente, o garoto pensa porque meu pai está pedindo. E aí você coloca uma pressão desnecessária, né? Desnecessária. Porque assim, a pressão, a gente sempre fala dentro dos estudos, que a pressão ela é algo que aqui fora não existe, mas dentro de nós existe. Então se eu vou bater um pênalti, se o Léo vai bater um pênalti, ele não tá nervoso, mas o Felipe vai bater, ele tá nervoso, a pressão só existe na cabeça do Felipe, não existe na cabeça do Léo. Então no mundo externo não existe pressão, mas no interno do atleta existe. E aonde que é criada essa pressão? Com o pai, com o treinador, às vezes ele mesmo se cobra com base no que o pai fala. Que é o monstro do armário, né? Exatamente. Não existe, mas, não mas a existe, criança mas fica na pensando cabeça que tá dele lá. existe. Exatamente. E é impressionante essa parte, que por mais que eu falo que eles têm conexão com o treinador pelo tanto que tá junto, num momento de jogo, situação de jogo, a hora que sai o gol, a alegria do garoto é tão grande que a atribuição é ele mostrar pro pai, levantar o troféu. Pai, é pra você. Ele procura sempre, tipo assim, que o pai sinta orgulho dele, porque ele fez aquele gol. Ele vai abraçar o treinador, tudo. Então você pode, acredito que você pode dividir isso aí em média, tá? Tô chutando. Que isso é 30% pro clube e 70% pro pai. Tem orgulho de mim, tem orgulho de mim, porque tô aqui, fui eu que obrigado por fiz. tudo, né? Tá aqui, Então, é uma responsabilidade que a gente tem, que ela é super importante no processo. O que vão ser no futuro, a gente sabe que jogador de futebol profissional,
é um caminho que ele vai afunilando. Você sabe que outro dia eu conversei com o pai, e um pai falou uma coisa muito legal para mim, e eu fiquei com isso marcado na cabeça. O pai falou assim, nós temos muitos garotos. Desses muitos garotos, muitos não serão jogadores de futebol, mas serão profissionais e profissões melhores do que se fossem jogadores de futebol. Então é isso que a gente tem que pensar no final de tudo, né, cara? Isso, cara. E na hora que a gente está a semana toda se locomovendo, gastando com combustível, gastando com vestimenta, gastando... É um privilégio nosso fazer isso, e é custo pra gente. Eu posso chegar, alinhar com o Pedro, para ele trabalhar a parte neuro do Léo e gastar X com o Pedro. Eu posso chegar com o Fanta, você é personal, você dá uma instrução pro lote personal, dou mais X com o Fanta. Eu posso falar com um amigo que tem uma loja de chuteira top e comprar as melhores chuteiras pro meu filho. Posso suplementar. Então nessa cadeia toda eu vou gastar dinheiro pra caramba, certo? E eu vou achar que eu tô fazendo o melhor investimento. Só que dependendo do que sai da minha boca, eu mato essa cadeia toda, estou gastando dinheiro à toa. Eu estou gastando dinheiro à toa, eu vou me frustrar porque eu estou gastando, eu vou cobrar o moleque a mais porque eu estou gastando. E se a gente linkar custo, gasto a esse sentimento emocional, aí o negócio vai degringolando mais ainda. Cara. Porque aí muito pai às vezes coloca isso até pro atleta. Ah, mas eu gasto isso com você, eu gasto isso com você, eu compro isso, eu dou de tudo e você não entrega resultado. Cara, o que é resultado para você? Entendeu? Então assim, o que é resultado na sua cabeça, o que é resultado na cabeça dele? Que resultado, às vezes o cara acha que resultado é o filho dele com 14 anos está alojado em Cotia. Só que às vezes tem um moleque com 14 anos alojado em Cotia que com 20 anos está trabalhando no shopping. E eu conheço jogadores que com 20 anos foi pro São Paulo e a base toda ficou em Ribeirão. E outra, não é porque o seu filho agora é um craque, é jogador, não é porque o seu filho agora não se destaca, ele não vai ser. Não existe regra nenhuma para isso. Não existe regra. O futebol justamente, ele tem essa imprevisibilidade que torna o futebol legal. Só que eu vejo que um defeito, assim, que eu vejo muitos pais, com muitos atletas de base que eu trabalhei, inclusive até um alerta que eu posso fazer, é que muito pai coloca medo no filho. E quando você coloca medo no seu filho, você está destruindo o cérebro dele. Por exemplo, se você hoje não fizer 2 gols, você não vai, sei lá, ganhar um... Ó a régua, hein? Desse jeito, cara. Cara, eu já vi atletas confidencializando pra mim, durante o nosso trabalho individual, ele fala assim, cara, quando meu pai chega no jogo, eu quero sair. O cara fala isso porque ele tem medo do pai. E como eu falei lá no início, o pai não vai colocar medo achando que, vou ferrar meu filho. Ele faz por amor. Que é uma coisa boa. Até pra estimular o garoto, né? Porque assim, se a gente pega, por exemplo, hoje, os pais de hoje vêm muito da geração dos pais antigos. E uma vez, durante uma aula, o professor falou uma frase muito legal, que ele fala que você não pode criar os seus filhos como os seus pais te criaram, porque o seu filho não vive no mesmo mundo que você viveu. Sim. E assim, então assim, às vezes você fica colocando medo, o medo ele faz muito mal pro cérebro, porque o medo ele vem da desconfiança. Então se você coloca medo no seu filho... O tal do medo emocional que você falou lá, né? Que Exatamente. É o monstro no armário lá. O medo, por exemplo, por que um jogador tem medo de bater um pênalti? Porque ele desconfia que ele vai errar. Sim. Por que uma pessoa tem medo de andar de avião? Porque ela desconfia que o avião pode cair. A mesma estrutura do cérebro que sente medo, sente desconfiança ao mesmo tempo. Então medo e desconfiança para o nosso cérebro é o mesmo sentimento. Então quando você coloca medo no seu filho, ele não está confiando em você, ele está te obedecendo. E o que é muito diferente. Às vezes o pai fala, não, mas eu coloco medo porque ele tem que me respeitar. Só que o medo não gera respeito. O medo gera obediência. E se a gente for ver, não só com o pai, até às vezes numa empresa, o cara coloca medo no funcionário dele, o funcionário não respeita ele, o funcionário obedece ele. E aí pra você que é pai, até não tem nada a ver com futebol, cara, nunca coloque medo no seu filho. Desenvolva uma relação de confiança, de respeito. A confiança gera o respeito. Às vezes você já viu muita criança que na frente do pai faz uma coisa, nas costas do pai faz outra. Aqui a gente tem bastante ele garoto. Ele obedece, mas não respeita. Ele tem medo do pai. Ele não tem a confiança do pai. Eu já vi garoto aqui pedir para outro garoto acompanhar ele na torcida. Vamos comigo aqui porque meu pai tá na torcida, fica perto de mim. O garoto pediu para outro acompanhar ele, entendeu? Porque sabia que quando chegasse na torcida o bicho ia pegar. Sim. Então isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. E o Adriano falou perfeitamente no início do papo, cara. Você é a referência do seu filho. A gente fala dos neurônios espelhos, né? Que é a capacidade que o seu cérebro tem de aprender por observação e imitação. Tudo que nós aprendemos na nossa vida é observando e imitando. A gente aprende a falar, a andar, tudo dessa forma. Então tudo que você faz, o seu filho está aprendendo, observando. A história do exemplo arrasta, e ele vai te imitar, exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado com quais exemplos você tem dado para o seu filho, porque ele está observando, ele vai imitar inconsciente e involuntariamente, ele está aprendendo, mesmo que você ache que não. Ele está aprendendo a falar, cara, é um reflexo do pai. É o reflexo do pai, porque é assim que a gente aprende. Muito bom. A gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente tem próximo do filho. Se tivesse uma cervejinha, um amendoim aqui, eu não bebo, mas os dois aqui iam se divertir, ia ser mais 1h30, 2 horas
fácil. Que os próximos sejam assim. Molha as palavras, né? É só trazer um patrocínio aqui que a gente coloca a cervejinha de amendoim aqui tranquilamente. Não sei se vocês ouviram aí, passarinho aqui, teve motor, música, teve buzina de trem, é isso aí, essa é a ideia do negócio mesmo. Quanto mais real for para que você possa sentir aí com a gente, melhor vai ser. Tá? Então, vamos finalizar por hoje esse bate-papo. Agradecer primeiro você que está aí nos assistindo. Se você ainda não nos segue no Instagram, @Ribeirão_Preto UFC, vai no Instagram, vai ter cortes desses programas lá, tá? Pequenos cortes aí pra gente poder entender, pequenas coisas que foi feito aqui, muito conteúdo o Pedro trouxe, colaboração assim magnífica do Adriano, então vai ter cortes lá, vai lá seguir a gente para poder dar aquela força no projeto. E também, mais uma vez, compartilha link, manda pra galera assistir, se inscreva no canal, põe um joinha, comenta aí, porque tudo isso, mais uma vez, fortalece nossa comunidade, fortalece nosso projeto, para que a gente possa continuar com isso aqui. Se você também quiser patrocinar alguma coisa do RP, pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem pelo direct lá, ou no meu telefone particular, que é o 16 997 3303. Eu também estou disponível para bater um papo com você, no que você precisar para te ajudar. E, sem mais delongas, Pedro, obrigado, cara. Se você quiser deixar mais uma mensagem pro pessoal, quiser falar mais alguma coisa, Tá. Obrigado por ter vindo, é um cara que eu admiro e tá sempre com a gente. Obrigadão mesmo, sucesso para você. Tá? Deixa seu telefone de contato pessoal aí, fica à vontade. Eu deixo sempre o Instagram, que é mais fácil, né? Que é @neuropedrocosta. E assim, uma última mensagem que eu sempre deixo para os pais quando eu faço palestra voltado para os pais. Eu sempre brinco, cara, eu não sou pai, então assim, eu não tenho propriedade 100% para falar sobre criação de filho. Então tudo que eu trago é com embasamento de estudos. Então, assim, não é nada... Vai fazer um quando? Oi? Vai fazer um quando, um filho? Em breve. Opa, em breve, pegou aí, né? Em breve. Namorada, noivo ou namorada? Namorada, tá pra vir. Não, mas vai ter que vir o casamento. Né? Exatamente. Então vai, ó, mais um. Então, mais um aluno para RP, ó. Então, opa! Então assim, cara, eu não sou pai, então eu não tenho a experiência de falar, então assim, eu tenho o lado da teoria, o lado da prática são com vocês. Então eu tento trazer o máximo de estudos científicos atualizados possível para poder trazer conhecimento para vocês. Eu espero que tenha sido produtivo e eu espero que de verdade a única intenção aqui é causar uma reflexão. A gente sempre fala, a gente quer causar reflexão. Cara, o que eu tô fazendo hoje é o melhor pro meu filho? Pra consciência pitar, né? Exatamente, eu posso fazer mais? Eu não tô aqui pra falar, ó, você tá fazendo tudo errado, você tem que mudar. Não existe certo ou errado. Existe o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. Então a única coisa que eu quero é que você reflita. Se hoje você tem feito o que é melhor pro seu filho... Se mexeu com o seu coração... Você pode mudar. Se mexeu com o seu coração, é porque você pode mudar. E aí você já tem alguns conhecimentos do que pode ser feito. Muito bom, Pedrão. Mais uma vez, obrigado ao RP pela oportunidade. Show de bola, cara. Ser um dos primeiros Show de bola. Tem tempinho gostoso agora. Agora dá pra conversar mais ainda, né? Tá gostoso, né? Tá. Obrigado, viu? Edi, eu quero agradecer você também, cara. Adriano, mais uma vez, é um cara que esteve com a gente, esteve e está com a gente, e estará, porque tem até 14 anos pro Léo ficar aqui ainda, e você não vai sair não que eu pego na orelha. Sim, E, cara, eu sabia que a sua contribuição ia ser legal, o momento de vida que você tá. E aí a hora que o Rafa falou, Fanta, vamos fazer, eu falei, pô, tava com vontade de fazer esse projeto faz tempo. E eu pensei justamente em você para poder dar start nesse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que as suas contribuições, muitos pais ali se enxergaram nesse movimento, né, que você fez de trazer esse compartilhamento. Eu tenho certeza que o que os dois falaram aqui vai mexer com a consciência lá e talvez um coração ou outro a gente toca e aí seu filho realmente vai se destacar por isso. Deixa seu último recado pra gente aí, sua despedida e obrigado, viu? Bacana. Só queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Eu acredito em todos os processos do RP. Eu acredito que nossos filhos estão muito bem amparados, bem direcionados aqui. É um prazer estar dividindo com você, com o Pedro, que é fera também na área. A gente tem muito privilégio em estar junto. O recado que eu posso deixar é o seguinte, pessoal, o nosso filho é o nosso bem maior. Então que a gente faça o nosso papel de forma bacana, de forma tranquila, sem anseio. O processo é longo, o processo é complicado, ele é amoroso. E que a gente, em nenhum pedaço do percurso, perca esse amor, perca essa proximidade deles. Que a gente não deixe que os ambientes externos interfiram com os nossos sentimentos. Vai ser longa a caminhada deles para chegar em que lugar na situação do futebol, a gente não sabe. O esporte que a gente aprendeu a amar, ele não é matemática, né? Ele não é 2 mais 2 é 4. Ele é o mais injusto de todos. Ele é o mais injusto, mas é o que a gente... ataca, toma um gol e perde. É o que os nossos filhos aprenderam a amar. Então cabe a gente suportar, estar próximo, com carinho, com amor
E é isso. E ajudar o menino a suportar o processo, né? Ajudar porque não é de fácil. fato importa o processo. É né? o processo, é. Que é o que você falou, é amparar, né? É amparar. E aí no final da corrida, ou no período certo, a gente vai colher frutos maravilhosos e magníficos. Vai ser no futebol? Não sei. Vai ser em empresa? Vai ser em outro ramo? Vai ser um médico? Não sabemos. Claro. Mas vai ser um profissional diferente, vai ser um ser humano diferente. E a nossa atribuição é preparar eles para o futuro. Tomara que seja no futebol, que é o sonho deles também. Mas se não for, eles vão estar um passo à frente de muita gente. Show de bola. Obrigado, viu, querido? Daqui a pouco você toma um mel lá. Um Danone lá. Eu sei que ele gosta. Isso é bom, com esse calor. Galerinha, obrigado mais uma vez. Os recados todos dados aí. Você que acompanhou o episódio inteiro, o coração aqui tá gigante. Estou muito feliz, muito entusiasmado com tudo que está acontecendo. Em breve colocaremos outro episódio no canal. E fiquem com Deus, coração aberto, mente aberta. E coloca aí bastante conhecimento para ajudar seu filho a se desempenhar melhor e elevar os seus potenciais, que é isso que de fato importa. Se você o ama, essa é a oportunidade. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!